Olá, inscritos, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos aprendendo a como fazer uma evolução de enfermagem, uma anotação de enfermagem e o tão tenebroso relatório de enfermagem. Você vai aprender a fazer e vai aprender a diferenciar cada um deles. Então já me segue lá no Instagram, alexandra.ane.g, e vamos para o que interessa. No, I'm not a writer. Okay. Agora eu te pergunto, meus queridos inscritos, você sabe fazer uma evolução de enfermagem? Sabe ou não? Pois é o que vamos aprender agora. Então já pega o seu caderninho, a sua canetinha e presta bem atenção nesse próximo slide. A evolução de enfermagem é um dos registros de enfermagem que tem por finalidade fornecer informações, fornecer dados sobre o cuidado prestado para melhor continuidade da assistência ofertada. Ou seja, é um documento de enfermagem. Após 24 horas, depois que foi realizado todo o cuidado, antes da passagem de plantão, o enfermeiro, de acordo com o Corém, não sou eu que estou puxando saco aqui, a evolução de enfermagem, de acordo com o Corém, é feita pelo enfermeiro. Ele vai trazer detalhes acerca da apresentação física e orgânica do paciente. Evolução de enfermagem, ela traz detalhes, é feita com detalhes. Já a anotação de enfermagem é feita somente a cada procedimento. Eu fiz um procedimento 7 horas da manhã, eu vou lá, anoto o procedimento, anoto como o paciente se apresentou, assino com o meu nome e com o meu registro profissional. Fiz às 9 horas da manhã, vou lá, anoto o procedimento que eu fiz, coloco o meu nome e o meu registro. Fiz às meio-dia, coloco lá o procedimento, o nome e registro. E não posso deixar espaço na anotação. Mas em relação à anotação de enfermagem, é toda a equipe de enfermagem que faz. Isso envolve os nossos queridos e valorosos técnicos de enfermagem, os auxiliares, que são anjos divinos, e o enfermeiro também faz anotação. Ou seja, a equipe toda faz anotação. Mas a evolução de enfermagem é do enfermeiro. E o relatório de enfermagem também é do enfermeiro. Principalmente quando ele está ali liderando a equipe, ele tem que fazer o relatório acerca da sua equipe, o desempenho de cada integrante da equipe e também relatório sobre o paciente. Isso envolve no momento da admissão até o momento da alta do paciente. Vocês vão entender já já como é feito cada um deles. Ok, pessoal? Vamos lá, então, ver um exemplo de uma evolução. Evolução de enfermagem. Como fazer? Agora eu te pergunto, como fazer? O técnico de enfermagem pode fazer evolução? Ninguém vai punir ele se ele fazer. Olha, se ele quiser fazer, ele pode até fazer. Mas a evolução, de acordo com o Corém, detalhada, é do enfermeiro. Ai, a Anne tá puxando o saco. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver. 50% do meu público são técnicos de enfermagem. Então, um beijo pra vocês. Olha bem pra essa evolução aqui, ó. A evolução de enfermagem, ela vai relatar tudo o que eu fiz durante o meu plantão. Isto é, as 24 horas de Somebody Love com o meu paciente. E isso deve ser relatado de forma ordenada, específica e que seja, de preferência céfalo-caudal. A maneira como o paciente se apresenta, os dispositivos que ele está utilizando, os medicamentos, o estado de consciência dele, a avaliação específica de cada segmento corporal, aparelho respiratório, cardiovascular, abdominal, geniturinário, higiene pessoal, sinais vitais, até os anexos do paciente
você tem que relatar. Isso envolve unhas, pelos. Relatar também é importante se ele tem alguma comorbidade, que são doenças crônicas como a diabetes, a hipertensão, se ele é tabagista, se ele é alcoólatra, tem que relatar tudo isso. Mas existe uma ordem específica para que você relate tudo isso. Lembrando que a evolução é um dos registros de enfermagem, sendo ela um documento para seu respaldo profissional. A ordem pela qual eu te falo é acéfalo-caudal. Vamos agora ver como se faz uma evolução. Olha só, às 7h50 da manhã. Recebo o meu plantão, né? Belezinha. Agora sim vem os dados do paciente. Paciente Vitória Maria Gonçalves. Observação, a gente não escreve o nome todo da paciente, porque no prontuário dela já tem o nome completo. A gente vai o quê? Abreviar as iniciais. De 47 anos, coloca o nome da paciente, a idade, o sexo dela, 10º dia de internação hospitalar. Ela se encontra em ar ambiente, assim como eu e você estamos respirando em ar ambiente. Lembrando que o ar ambiente, a concentração de oxigênio dele é 21%, tá bom? Vamos lá. O paciente está orientado, verbalizando, conversando comigo, porém ele está restrito ao leito. Ele teve uma queda da própria altura e se encontra ali com mobilidade prejudicada. O diagnóstico médico dele foi fratura de tíbia. No momento ele está cianótico, ou seja, coloração da pele está normal, não está roxeada, porque a cor específica que caracteriza uma cianose é a cor roxa, tá? Anictérico, ele não está amarelado, então ele não está com icterícia. Ele está afebril, sem febre e nega comorbidades, que são doenças crônicas. Beleza, agora eu vou começar a falar quais são os dispositivos que ele está usando. Então vamos lá, nossa paciente ela apresenta acesso venoso periférico em membro superior direito. Esse acesso ele está salinizado, foi realizado um flush com solução fisiológica e esse acesso é do dia 10/7/2019, onde nós utilizamos o Gelco 20 e a hidratação venosa está em curso, ou seja, o paciente está recebendo uma infusão rápida, entre 1 hora e 30 minutos. Eu não vou usar o termo bolos, porque bolos é uma administração endovenosa inferior a 1 minuto. E no caso da minha paciente é uma infusão rápida. E é importante você conhecer os tipos de infusão. Não adianta só saber puncionar, tem que saber os tipos de infusão. Se a minha paciente estivesse fazendo o uso de uma sonda nasointeral que vai do nariz ao intestino, porção inicial do duodeno, eu teria que relatar antes do acesso venoso periférico, que está no membro superior direito. Porque pensa comigo, o braço não vem primeiro que o nariz. E a nossa evolução é céfalo-caudal. Tem que ter uma ordem ali nos segmentos corporais. E a sonda ela vai do nariz ao intestino. Então, antes do acesso venoso periférico, que está no braço, eu teria que ter relatado a sonda, se a minha paciente estivesse usando sonda nasointeral. E no caso, eu teria que relatar o aspecto da fixação dessa sonda, se é dieta parcial ou total, se a paciente está tendo boa aceitação da dieta ou não. Tudo isso tem que ser relatado. A paciente também apresenta catéter vesical de demora, com um balanço hídrico ali de 300 ml de diurese, ou seja, de urina. Agora eu tenho que falar o aspecto dessa urina. Coloração amarelada, a urina está concentrada, porém está num aspecto fisiológico. Eu poderia ter relatado também se ela estivesse apresentando alguma disúria, dor a urinar, ou hematúria, sangue na urina, ou piúria, pus na urina. Mas como ela não apresenta, eu não relatei. É muito importante a gente conhecer as terminologias na área da enfermagem, porque principalmente na hora de evoluir, os profissionais utilizam bastante termos técnicos, que é o correto, né? Então é só Deus para abençoar mesmo. Amém. E é importante você já ir treinando a sua evolução, não deixar para a última hora. Independente se você é enfermeiro ou técnico auxiliar, ambos têm que saber como evoluir. Isso é fato. Minha paciente relata ausência de fezes há 2 dias. Faz 2 dias que ela não evacua. Por isso foi administrado um laxante, tá bom? De acordo com a prescrição médica. Ok, eu já falei do estado físico do meu paciente, como ele se apresenta, já citei também o diagnóstico médico, já falei os dispositivos que ele está usando, isso em sequência céfalo-caudal. Agora eu vou falar sobre os segmentos corporais dele, aparelho respiratório, cardiovascular e por aí vai. Que também exige uma ordem, céfalo-caudal, meu povo. Onde é que está o aparelho respiratório? Aqui, ó, na cavidade torácica. Agora nós vamos seguir da cavidade torácica até o aparelho geniturinário.
Então, olha só, aparelho respiratório, murmúrios vesiculares fisiológicos, sem ruídos adventícios. Murmúrios vesiculares fisiológicos são os sons normais dos pulmões, tá? Sem ruídos adventícios, que seriam os sibilos, as crepitações, os roncos, os estertores. Esses sons são sons patológicos. O pulmão da paciente está normal, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular, eu poderia ter colocado bulhas regulares em 2 tempos, mas eu coloquei bulhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos. O que significa esses 2 tempos? Bulha 1, sístole. Bulha 2, diástole. Na bulha 1, nós temos o fechamento das válvulas atrioventriculares, sendo elas a válvula mitral e a válvula tricúspide. Já na bulha 2, nós temos aqui o fechamento das válvulas semilunares. Esses sons do coração, esses batimentos cardíacos, você consegue auscultar com o seu estetoscópio. Assim como os sons dos pulmões, você também vai auscultar com o seu estetoscópio. Não é escutar, é auscultar. Na sua casa você escuta música secular, sertaneja, rock, funk, mas na enfermagem você vai auscultar, ok? Somos chiques. Olha só, continuando sem gracinha, foca nela, na evolução. Aparelho abdominal. Eu poderia falar que a barriga da minha paciente está plana, magra, mas como ela tem 47 anos e ela é um pouco gordinha, a gente coloca abdômen globoso, tá? Lembrando qual é a propedêutica do aparelho abdominal. Ayane, que isso? São elas: inspeção, ausculta, percussão e palpação, ok, pessoal? Anota aí. Então vamos lá, eu vou inspecionar esse abdômen. Qual é a forma desse abdômen? Globoso. Eu vou auscultar com meu estetoscópio. Tem ou não a presença de ruídos hidroaéreos, que são os movimentos peristálticos da alça intestinal? Se tem a presença dos ruídos, nós colocamos esse mais aí, essa cruzinha aí. Beleza? É normal. Sem a presença desses ruídos hidroaéreos, você tem ali uma constipação intestinal, um intestino obstruído, seja por fezes ou câncer ou verme. E você também retém gases, né? Som timpânico. Agora eu vou percutir em forma de martelinho com a minha mão. Eu vou ali fazer todo o percurso do abdômen. Isso inclui região inguinal inferior esquerda ou fossa ilíaca esquerda, flanco esquerdo, hipocôndrio esquerdo, epigástria, hipocôndrio direito, flanco direito, região inguinal ou fossa ilíaca direito. Vai acabar ali na região umbilical. Passa pela suprapúbica e vai na região umbilical. Faz todo esse percurso unidirecional, percutindo. Você pode ouvir um som tanto maciço, submaciço ou timpânico, que tem ali a presença de gases, som timpânico. E por último, você vai apalpar o abdômen da paciente. Vai fazer uma palpação superficial primeiro, depois você faz a palpação profunda, em busca de visceromegalias, aumento de órgãos, obstrução. Observar sempre a expressão facial da paciente, se ela vai ou não expressar alguma dor em determinada região ali. Depois disso, a gente parte para o aparelho geniturinário. Evolução é do enfermeiro por causa disso. É detalhado, meu povo. Tem que conhecer sobre semiologia. Semiologia. Agora vamos para o aparelho geniturinário. Você vai avaliar ali essa genitália da paciente. A presença de pelos, a presença dos grandes e pequenos lábios, do clítoris, da vulva, também a região anal, um sentido unidirecional também, tá? Se tem ou não presença de secreção fétida, purulenta, se tem ou não alguma ferida, alguma verruga anormal, que significa, por exemplo, uma contaminação por papiloma vírus humano, ou alguma cândida, ou tricomonias, alguma doença ali DST, tá? Doença sexualmente transmissível. E vai dar o seu feedback para o paciente. O uso de preservativo, a importância da lavagem, da higienização, tudo isso tem que ser orientado para o paciente. E como a nossa paciente está fazendo uso de catéter vesical de demora, a gente vai o quê? Avaliar o posicionamento dessa sonda, do coletor urinário, o aspecto, né, dessa urina, mensurar e fazer o balanço hídrico. Agora vamos para os sinais vitais. Frequência respiratória, 19 incursões respiratórias por minuto. Frequência cardíaca, 87 BPM, batimentos por minuto. Pressão arterial, 110 por 70 milímetros de mercúrio. Ou 11 por 7. Se você falar 110 para o paciente, ele vai cair para trás. TAX.
taxonomia ou temperatura, 35,4 graus. Ela tá com uma leve hipotermia. Maior que 37,5, estado febril. Acima de 40, hipertermia. E acima de 41%, hiperpirexia, que já é uma emergência febril. SpO2, que já é o quê? Saturação periférica de oxigênio, 97%. Lembrando que abaixo de 94 já é baixa e abaixo de 92, muito baixa. Agora vamos falar dos membros superiores. Isso envolve braços. Nós vamos avaliar, né, esses membros. Vamos palpar os pulsos. Pulsos palpáveis, isso significa que eu estou sentindo os pulsos. Mas, Anne, por que só agora você está avaliando os braços? Gente, essa é a sequência. Avalie o paciente, como ele se apresenta, o que ele está usando, diagnóstico médico, eu posso relatar. Eu relato os demais segmentos corporais, respiratório, cardiovascular e blá blá blá. E depois eu venho nos membros superiores e inferiores falando especificamente. É assim que tem que ser. Vem comigo que dá certo. Belezou? Então, belezou. Olha só. Como eu estava dizendo, o paciente apresenta ali uma pele hipocorada, ou seja, um pouco pálida, perfusão capilar imediata. Eu vou palpar os dedinhos da mão e ver qual vai ser o tempo do retorno sanguíneo. Isso é importante para quê? Pra gente ver se está tendo retorno sanguíneo, oxigenação na periferia. Ó Pai, olhai por nós. Caso contrário, a paciente pode estar apresentando ali uma hipóxia tecidual. Por último, mas não menos importante, avaliamos ali o aspecto dos anexos, unhas e pelos. Unhas limpas, porém ressecadas. Membros inferiores, vamos nessa. Pulsos palpáveis, rítmicos irregulares, mobilidade prejudicada, né, em membro inferior esquerdo, imobilizado ali devido à fratura da tíbia. Pele hidratada, opa, que bom. Edema em membro inferior esquerdo devido, né, ao trauma ali que a perna sofreu. Geralmente a gente utiliza o quê? O sinal de Cacifo ou o sinal de Godet, que é um sinal clínico onde a gente vai utilizar as pressões digitais, polpas digitais dos dedos sobre a pele do paciente. E isso em 5 segundos no máximo. Aí a gente vai ver se tem ou não a presença de edemas e classificar esse edema. Como eu dei 2 cruzinhas aqui para nossa paciente, né, numa escala de 4 eu dei 2. Então eu utilizei aqui os 2 dedos, deu ali uma altura de 4 milímetros na altura desse edema aí, no pé esquerdo da paciente. Ok? Devido ao trauma. Então a gente utiliza a escala de Cacifo, tá? Ou Godet. Esse nome é legal, né? Godet. Parece nome de gente, só que não, tô zoando. Agora eu te pergunto, o que significa anasarca? Sim, edema generalizado, é isso aí. Um paciente com anasarca, com certeza ele vai evoluir para um choque distributivo ou anafilático, no máximo. No mínimo. Voltando aqui, perfusão capilar imediata, maravilha. Apresenta lesão por pressão em calcâneo direito, para tudo. LPP na área. Que notícia triste. Ferida com bordas irregulares, com 30% de tecido de granulação e 20% de necrose do tipo Scara. O que aconteceu? Eu realizei ali a higienização com jato de solução fisiológica 0,9%. Eu desbridei com gás estéreo, né, desbridamento manual. Utilizei a papaina como cobertura e foi feita a oclusão com gases, compressas e fita hipoalergênica. É assim que a gente evolui ali, uma evolução ali que tem lesão por pressão, tá? Bom, essa foi a minha evolução. Eu tentei resumir no máximo. Eu poderia sim ter falado sobre o aspecto da pupila, da esclera, do ouvido, do nariz, a cavidade bucal. Porém, eu quis ser mais específica nessa evolução. E no caso, essas características iam entrar lá em cima, tá bom? Antes da gente começar a falar do aparelho respiratório, cardiovascular, ok, pessoal? Depois ali da administração do laxante, iria entrar essa parte aí da avaliação cefálica da paciente, tá bom? Ok. Depois disso, eu vou assinar o meu nome e vou carimbar com o meu registro profissional. Não posso deixar espaço na minha evolução também não. Eu deixei aqui porque senão ia ficar embolado, mas na sua evolução você não pode deixar espaço. É contínua e organizada. Vamos agora aprender como que se faz uma anotação de enfermagem. Anotação de enfermagem. Olha só o modelo dessa anotação. É bem diferente de uma evolução. Na evolução você faz após 24 horas do seu plantão, resumindo com detalhes todo o cuidado realizado. Já a anotação você faz
faz a cada procedimento. Olha só, às 7 horas da manhã eu cheguei no meu plantão, realizei a coleta dos sinais vitais da minha paciente. Isso daqui é de uma paciente, tá? Aí eu assino meu nome, Anne G, e carimbo ali com o meu Corém. Faço um risco porque não pode ficar espaço, porque senão pode vir outra pessoa e começar a escrever coisas na sua anotação. E você vai ser o culpado. Não pode deixar espaço, tá? Às 9 horas eu realizei o banho de leito na minha paciente, assino meu nome, coloco meu registro e risco, para não ficar espaço. Tá vendo esse tanto de pontinho aqui? É um risquinho, tá? Veja bem, às 7 horas da manhã minha paciente estava de boa. Às 9 horas também, realizei o banho de leito. Às 10 horas ela deu uma piorada. Ela foi pro pronto-socorro, em cadeira de rodas. E estava acompanhada pelo marido. Pressão arterial caiu, né? Hipotensão 9/6. Temperatura 34,5 graus. Ela começou a ficar obnubilada, ou seja, começou a apresentar ali uma alteração de consciência, uma lentidão, uma visão turva, evoluiu para síncope, desmaio. Depois disso foi realizada uma reposição volêmica com soro fisiológico e medicado conforme a prescrição médica. Atualmente ela está sob observação. Assinei meu nome, carimbei com meu registro, fiz um risquinho para não deixar espaço para nenhum espertinho vir aqui escrever alguma coisa na minha anotação. Às meio-dia, ela teve uma boa aceitação da dieta oral, assinei meu nome, carimbei, risquei, para não deixar espaço. 1h da tarde, ela solicitou auxílio para ir ao banheiro, apresentou sangue na urina, dor ao urinar, urina concentrada, amarelada, um balanço hídrico muito baixo. Com base nisso, foi solicitado o exame de urina, estamos aguardando o resultado. Assinei meu nome, carimbei com registro, risquei. Às 3 horas, paciente foi medicada com o item 3 da prescrição médica. Assinei meu nome, carimbei e risquei. Às 4 horas, o paciente apresentou uma temperatura de 40,8 graus, ou seja, ela está ali com uma hipertermia. Apresentou uma glicemia muito baixa, abaixo de 55 é hipoglicemia, tá? 53 miligramas por decilitro. Hipotensão de novo, 9/6 milímetros de mercúrio. Realizada ali uma reposição volêmica com solução glicosada e medicado conforme a prescrição médica. No momento ela está em observação. Assino meu nome, carimbo com meu registro e dou um risco. Às 5h30, recebi o resultado do exame, deu ali uma colonização por Escherichia coli e o diagnóstico médico foi de cistite. Com isso foi medicado ali com antibióticos conforme a prescrição médica, atualmente em observação. Assino nome, registro e risco. 6 horas, eu realizei a troca da punção venosa no membro superior direito, foi salinizado ali, hidratação venosa em curso, ou seja, no momento, né, ela está recebendo ali a medicação por uma infusão rápida, ok? Assino meu nome, meu registro e risco. Às 6h30, eu observei ali uma infiltração ao redor do acesso venoso, eu interrompi a infusão e comuniquei à enfermeira. Retiro o catéter periférico do membro superior direito e realizo uma nova punção. Assino meu nome, carimbo com meu registro e dou um risco. Às 7 horas, administrei dipirona endovenosa em catéter venoso periférico em membro superior esquerdo, conforme aí o item 5 da prescrição médica. Assino meu nome, carimbo e dou um risco. Às 8 horas eu passo meu plantão sem intercorrências, assino meu nome, carimbo com meu registro profissional e faço um risco. Viu como é diferente uma anotação? Na evolução eu faço após 24 horas. Na minha anotação de enfermagem eu faço o meu registro a cada procedimento. Então veja bem, a assistência é a mesma. A assistência de enfermagem é a mesma. O que muda é a forma de registrar essas informações. Então tá, evolução, eu vou evoluir após 24 horas. Quem vai evoluir é o enfermeiro, com detalhes, muitos detalhes. A anotação de enfermagem é a equipe toda que faz. É o auxiliar, é o técnico e também o enfermeiro, tá bom? A anotação eu faço em cada procedimento, em cada horário que eu for realizar um cuidado ao meu paciente. Vamos agora conhecer um pouco do que se trata o relatório de enfermagem, o tão temido relatório. Antes de mais nada, é interessante que vocês saibam que o relatório de enfermagem também é feito pelo enfermeiro. Eu não estou puxando saco aqui, não é porque eu sou enfermeira que eu estou puxando saco da classe. Não, eu dou valor demais para todos os auxiliares, os técnicos. Todos somos trabalhadores que estão ali dando o seu melhor para ofertar uma boa assistência
assistência ao paciente. Mas, de acordo com o Corém, pessoal, a evolução de enfermagem e o relatório de enfermagem é o enfermeiro que faz. Nesse relatório, o enfermeiro pode trazer informações acerca do comportamento da sua equipe e também informações acerca do paciente. Isso envolve desde o momento da admissão dele na unidade até o momento da alta, ou do óbito, ou do encaminhamento, ou da transferência, por aí vai. Então vamos ver agora quais são os dados que constituem esse relatório de enfermagem acerca do paciente. Deve conter o nome do paciente, a idade, o sexo, o leito, a data da admissão, o nome do médico que está atendendo ele, conduzindo o caso, o diagnóstico médico, o diagnóstico ou problemas de enfermagem. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao NANDA, tá? Diagnósticos de enfermagem, nosso livro do NANDA. Descrição geral das condições fisiológicas e psicológicas do paciente, exames que ele fez, procedimentos pela qual ele passou ali, cirurgia programada ou eletiva, novas terapias, como medicações ou líquidos endovenosos, mudança de setor hospitalar, restrições de atividades e alimentação, medicamento, efeitos colaterais desse medicamento, se teve ou não, reação do paciente a diversos tratamentos, inclusive relacionado à assistência de enfermagem, informações que são significativas, que podem ser fornecidas por membro da família ou acompanhante. Informações que podem ajudar no tratamento, no diagnóstico, diminuindo até o tempo de internação. Como dito antes, o relatório também tem que conter informações acerca de transferências, alta hospitalar ou óbito. E essas informações aqui, que elucidam um relatório de enfermagem acerca do paciente, devem ser, direcionadas à supervisão maior, coordenação maior acima da enfermagem. Isso envolve enfermeiro gestor, enfermeiro líder e quem está acima dele. Ok, pessoal? O enfermeiro também pode fazer relatório acerca da sua equipe de enfermagem, acerca do comportamento, do progresso e do desenvolvimento de cada um. Passar isso para frente também. Mas por que ele é tão temível assim? Porque ele vai avaliar não só informações sobre o paciente, mas sobre as condições de trabalho. Isso envolve carga horária, isso envolve postura do profissional, isso envolve o código de ética de enfermagem, funções de cada integrante da equipe, recursos financeiros, recursos humanos e o cumprimento das regras e normas institucionais. Tudo isso vem à tona nesse relatório acerca da equipe multidisciplinar. Por isso ele é tão temível. Não envolve apenas informaçõezinhas acerca do paciente. Avalia toda a equipe e o desempenho da mesma. Vamos conhecer agora quais são os dois tipos de prontuários do paciente. Olha só, nós temos aqui os registros impressos em papel, feitos à mão, e nós temos também registros eletrônicos, tá? As vantagens do nosso prontuário impresso, ele é de fácil manuseio, e transporte, e não existe treinamentos. Porém, entre as desvantagens, os dados podem ser incompletos, ilegíveis e de baixa conservação, ou seja, o prontuário pode aparecer na lixeira, pode sumir, pode virar fumaça. Agora, em relação ao prontuário eletrônico, as vantagens, o registro é online, o texto deve ser legível. Nós usamos aqui, muitas das vezes, abreviaturas, isso diminui os erros e aumenta a padronização. E temos ali um acesso rápido, por meio de um login, de uma senha, você vê ali, os dados do seu paciente. O acesso é rápido, eficiente e pode ser compartilhado. Inclusive em casos de pesquisa, Entre as desvantagens, é grande o investimento, para manter ali aquele sistema, e muitas das vezes esse sistema pode ficar fora do ar. Essa é uma das desvantagens. Mas uma coisa é certa, independente se o registro é manual ou eletrônico, uma coisa você tem que ter em mente: evitar erros. Isso envolve erros de digitação. Por exemplo, não se deve adulterar informações, Você está lá realizando a sua evolução ou a sua anotação e você está confuso e escreve algo errado. Você não tem que sair rabiscando tudo. Utiliza aí uma palavrinha mágica, por exemplo, digo, administrado 50 mg. Opa, na real eram 75 mg de demerol intramuscular. Utiliza digo, que é uma das formas de correção. E, por favor, não deixe espaço, nas suas evoluções, nas suas anotações de enfermagem. Exemplo, instalada hidratação venosa às
Ih, esqueci o horário. 6 horas. Instalada a estação venosa às 16 horas. Você confundiu, não é às 6 horas, 16 horas. Pois você é o responsável pelo seu próprio registro. Ok, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.